Bom dia, meus amados, que Deus abençoe a todos. Hoje, sábado de manhã, né? Estamos aqui e gravando esse vídeo, né, para que a gente possa estar mais juntos, né, dentro do contexto da igreja e da nossa EBD. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Ele tem nos promovido a oportunidade de estarmos juntos, né, de estarmos juntos, porém afastados, mas o Senhor é aquele que torna nova todas as coisas, o Senhor é aquele que nos une, apesar de termos grandes dificuldades agora no momento, né? Vamos orar para que o Senhor possa manter esse momento, um momento cativo aos nossos corações, um momento em que nós estaremos juntos, né? Estaremos um pouco deixando de lado essas coisas e nos colocando diante dele, né? Em nome de Jesus. Santo Deus amado Pai, obrigado, Deus, porque Tu és aquele, Pai, que torna nova todas as coisas, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Deus, nessa manhã, Deus. Obrigado porque Tu és aquele, Deus, que tem, Deus, cuidado de nós, dos nossos lares, das nossas famílias, Pai. Te agradecemos pela oportunidade, Deus, por essa ferramenta virtual, Deus, onde nós podemos, Deus, falar contigo, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus, Deus, sela, Pai, esse momento, Pai, acampa os teus anjos, Deus, que tu, Deus, venhas, Deus, com o teu bálsamo santo, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, sobre esse tempo, sobre essa internet, Pai, e que tu venhas, Deus, abençoar esse tempo, Pai, que é para ti, Deus. Não um tempo de homens, Deus, mas um tempo que nós dedicamos a Ti, Pai, um tempo que dedicamos, Deus, acima de tudo, para Te agradecer, Deus, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Pai, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso, Deus, Tu és poderoso. Assim, Pai, Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, Deus. Usa, Deus, esse tempo, Deus, para nos tornar melhores, Pai, para nos fazer entender, Pai, aquilo que é o Teu querer e a Tua vontade. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer um breve momento de louvor, né, ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó meu Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Onde flui o amor. Glórias a Deus, meus amados. Deus abençoe. Vamos iniciar o nosso tempo. Vou fazer aqui compartilhar aqui a tela da nossa emocional. Só confirmar aqui se está gravando, que aconteceu uma coisa engraçada. Eu gravei essa aula. Aliás, eu dei essa aula ontem à noite. E quando eu acabei de dar a aula, super empolgado, eu fui ver, eu tinha apertado o botãozinho de gravar, mas ele não gravou nada, né? E aí estou aqui novamente para honra e glória do Senhor, tá bom? Vou mexer bem aqui no controle do ar-condicionado, que ficou um pouquinho gelado aqui agora. Amém, amados. O tema que eu gostaria de abordar hoje com os irmãos é exatamente esse que se chama aqui isolados dos homens e aproximados de Deus, né? Algo fantástico, porque tempo de deserto, né? Um tempo onde nós estamos isolados, onde nós estamos em casa, né? E muitas vezes, né, cessados de fazer tantas coisas, né, que gostaríamos de fazer. E nesse tempo, fantástico, que foi trazido pelo próprio Cristo. E ele nos disse assim: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar.
E é algo maravilhoso, porque de fato, aqueles discípulos viveram tempos, né, de muita alegria, né, de muito aprendizado, momentos fantásticos, olhando coisas maravilhosas. Enquanto Jesus estava com eles, e Jesus foi então ali confrontado pelos fariseus, pelos saduceus, exatamente questionando isso, por que que esses teus discípulos comem, bebem, né, e não jejuam, né, os discípulos de João jejuam, os discípulos deles passavam tempo, né, afastados, e Jesus porém disse, olha, eles não tem como jejuar, né? Como é que eles vão jejuar se estamos juntos, né, se andamos juntos, né, se estamos aqui, se eu estou aqui. Né? Em outras palavras, foi isso que ele disse. Porém, ele alertou para algo que é muito importante, que um dia, né, o esposo vos será tirado, né, e então eles jejuarão. Estamos chegando nesses dias, meus amados, dias em que o Senhor, ele não é que ele tenha se afastado, mas dias difíceis em que nós estamos aqui. Os discípulos passaram por isso quando Jesus foi levado, quando ele foi ali tão maltratado, né, e levado ao madeiro. Os discípulos sentiram medo, sentiram insegurança, fugiram. Né, o próprio Pedro, né, tão voraz, negou Cristo 3 vezes. E aqui ele nos alerta que dias difíceis existem, dias difíceis eles chegam. Né? Nós temos dias felizes, temos dias de abastança, temos dias de satisfação, mas esses dias eles não são para sempre. E em alguns momentos nós também passamos por grandes dificuldades. O próprio Cristo alertava sobre isso. O que fazer então quando as coisas não vão bem, né? Vamos ter aqui hoje um exemplo do que é viver em um período de quarentena, em um período de isolamento, né? Uma pessoa que vivenciou nesse tempo a maior intimidade possível com Deus. O que eu estou querendo dizer aqui é que quando as coisas não vão bem, e na maioria das vezes é assim que acontece, é aí que nós nos voltamos para o Senhor. Temos aí um grande exemplo, né, o próprio Jesus Cristo, aquele que passou por um período de afastamento, um período de isolamento, um período de deserto, mas foi o período em que ele teve o seu maior contato com o Senhor. Ele teve o maior nível de intimidade possível com Deus nesse tempo. Assisti um pequeno trecho do. Depois de seu batismo, Jesus adentra o deserto. Seu espírito é testado por 40 dias, preparando os futuros desafios.
Maravilhoso isso, né? E quantas vezes nós passamos, né, por situações como essas, né? Jesus no deserto é exatamente o texto que é o nosso texto base da nossa lição de hoje, é Mateus 4, de 1. Rapidamente, nós não vamos ler todos os, mas esse nós vamos ler, amém? Jesus foi, então, conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito: Nem mesmo só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Importante dizer, amados, que Jesus ele não estava só no deserto, porque se nós bem lembrarmos, toda a região onde Jesus Cristo habitava, onde passou sua infância, onde ele teve seus amigos, onde ele caminhou, onde ele foi batizado, inclusive, era uma região desértica. Contudo, ele foi levado para a região mais inóspita do deserto, para a região mais hostil. A gente vê aí pelo vídeo que nós acabamos de assistir que era uma região extremamente árida, uma região extremamente complicada em recursos. Então, Jesus Cristo ele passou por muitas dificuldades, né? E ainda assim ele se manteve
íntegro, ele não pecou contra Deus, ele não se levantou contra Deus, ele não murmurou contra Deus. Jesus ele tinha acabado de ser batizado por João Batista, ele foi levado, né, até o deserto, e especialmente esse evento do seu batismo, onde o próprio Deus, né, onde o Espírito Santo desce sobre Jesus e ali ele inicia o seu ministério após o deserto, né, mas começaria a partir dali, e o próprio Deus fala: "Este é o meu filho em quem tenho muito prazer". Então, ali Deus anuncia que Jesus é o seu filho, que Jesus, embora sendo homem, também era Deus naquele momento. E ele precisou passar então por aquele tempo de deserto para que isso fosse reafirmado e consagrado diante das trevas. E aí ele foi para aquela região, e uma região inóspita, uma região de grande dificuldade. E o que nós aprendemos com isso? Às vezes nós estamos em situação extremamente confortável, nós temos tudo o que nós necessitamos, não nos falta nada, nós temos família, temos amigos, um bom salário, temos saúde e estamos confortáveis, não temos nenhum problema, vamos dizer assim. Amados, pode nos gerar em algum momento um afastamento das coisas de Deus em detrimento das coisas dos homens. E me digam se isso não é uma grande verdade, né? Se não é assim exatamente que na maioria das vezes acontece, né? Nós buscamos ao Senhor quando nós estamos em situações de grande aperto, de grande dificuldade, mas no momento em que o Senhor nos abençoa, em que Ele tem misericórdia, em que Ele muda a nossa realidade, nos parece que temos um start e nós vamos para outra direção. É uma direção, às vezes, de afastamento do Senhor, de dificuldade de agradecimento e de lembrar dele. Porém, amados, quando a aprovação vem, algumas coisas acontecem. Vamos ver. Ora, o dinheiro acaba, os amigos abandonam, né? E aí nós temos aí a história do filho pródigo, né? E vamos lembrar bem daquele jovem que pediu a parte de sua herança e foi para uma região distante. E ali, de forma tão equivocada, ele se encontrou com algumas pessoas que ele julgava serem amigos deles e gastou tudo que ele tinha, né, com festas, com coisas mundanas. E assim que seus recursos acabaram, ele percebeu que na verdade ele não tinha amigos, né, que na verdade aquelas pessoas estavam interessadas no que ele poderia oferecer, não na pessoa dele. E aí ele caiu em si, ele passou por muitas dificuldades ali, passou por um deserto, ele ficou ali alimentando porcos, nós lembramos disso. Ele desejava se alimentar da comida dos porcos, mas não conseguia. E assim ele retornou ao seu pai. Não é o que nós fazemos? Ele retornou ao seu pai e retornou com uma série de indagações na sua cabeça, pensando o que poderia ser, como as coisas vão acontecer quando eu chegar lá, e ele treinou todo um discurso, mas quando ele chegou lá foi tudo completamente diferente. O pai lhe abraçou, o pai tomou os seus braços, colocou um anel no seu dedo e o restabeleceu a família. É assim que nós somos tratados por Deus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, muitas vezes nós equivocadamente podemos nos afastar, podemos buscar outras coisas, mas o Senhor, Ele é aquele que está disposto a nos receber. Ele não nos abandona. A doença pode chegar, nós vivemos num tempo de doença, não é isso? Um tempo onde pessoas adoecem ao nosso redor, um tempo onde nós muitas vezes adoecemos, onde vemos pessoas queridas adoecendo, um tempo de medo pela doença, e vemos a mulher do fluxo de sangue, né, como exemplo aqui. Esses textos todos eu deixo aqui para os irmãos possam depois meditar neles. Não vamos ter tempo de ir texto por texto, mas é o texto base de cada uma dessas nossas discussões. E essa mulher do fluxo de sangue, lembramos que ela tinha recursos, ela gastou tudo que tinha, tentando se curar e não conseguiu. E ela já não tendo o que fazer, ela ouviu falar de um Jesus, né, que estava passando. E ela pensou somente, se eu somente tocar na orla de suas vestes, e foi o que aconteceu.
ela teve seu fluxo de sangue cessado, ela se sentiu curada e Jesus sentiu dele sair virtude. Nós lembramos bem dessa passagem. E, amados, às vezes nós temos tudo e nós tentamos, por nossa própria força, buscar a tudo, né? Tentamos resolver tudo. E às vezes nós nos esvaímos das nossas forças, como foi o caso dessa mulher. E nos resta uma única esperança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E não deveria ser assim. Ele não deveria ser a nossa última esperança, ele deveria ser a nossa primeira esperança, a nossa primeira resposta, o que tem de mais esperado para nós. Amém? E ainda podemos lembrar de Jó, né? Porque às vezes nós pensamos, tem dinheiro, tem amigos, não tem doenças, né? E às vezes o dinheiro acaba, a dificuldade chega, um emprego, somos demitidos, ou temos um momento de dificuldade financeira com o nosso negócio como agora, os amigos vão embora, às vezes estamos até doentes, às vezes até debilitados mesmo, mas pensamos, né, tenho ainda pelo menos a minha esposa, né, e aí vejamos o caso de Jó, vem aquela mulher e diz a ele, por que tu estás assim, desse jeito? Ora, amaldiçoa o teu Deus e morre, como se ela estivesse dizendo, eu já não aguento mais essa situação, eu já não aguento mais cuidar de ti, amaldiçoa teu Deus e morre, né? E o que fazer numa situação como essas, né? Muitas vezes, nessa solidão, né, encontramos com Deus. Às vezes estamos no meio da multidão, estamos com muitas pessoas e nós, de fato, esquecemos quem é o Senhor, esquecemos quem Ele de fato é para nós. Mas quando nós estamos na solidão, quando nós estamos no deserto, é ali que nós encontramos um relacionamento com Deus e que nós vamos gozar da intimidade com Deus, né? E que nós possamos entender isso. Hoje nós estamos passando por um período de deserto, mas é um período em que nós temos que buscar relacionamento com o Pai. Amém? Percebam, percebam que Jesus, ele primeiramente se encontrou com as dificuldades, né? Não era nem a metade daquilo que ele iria viver, mas ele primeiramente se encontrou com as dificuldades, ele se encontrou com a fome, se encontrou com a sede, com o frio, ele provavelmente tinha dificuldade de dormir, né? Viver um ambiente hostil, de dia muito quente, como nós vimos naquele vídeo, e provavelmente à noite muito frio, como é uma característica dos desertos, né? E como se não bastasse, ele ainda se deparou com a tentação de Satanás. Algo que veio a ele e que também chega a nós. Ora, nós estamos no deserto, o que mais acontece agora é provações. São as provações que vêm sobre nós e que nos confrontam para saber se realmente nós estamos firmes no Senhor, estamos firmes na palavra dele, se nós somos tudo aquilo que nós dissemos que nós éramos quando nós estávamos bem. Não é verdade? Somos tentados nesse momento a confiar em nós mesmos. Ora, não é verdade? A gente tem um tempo em que nós temos que correr atrás das coisas. Ora, eu tenho que me proteger, eu tenho que buscar aparatos de segurança, EPIs, eu tenho que estar trancado aqui nessa casa, eu tenho que conseguir mantimentos, quando na realidade todo esse poder, toda essa riqueza, né? Um exemplo aqui que foi muito comentado no começo dessa doença, a morte do presidente do Banco Santander, né, do presidente mundial. Nós não sabemos exatamente se isso é fake ou não, mas a ilustração cabe aqui. Como pensar numa pessoa com tanto poder, com tanto dinheiro e ainda assim ser acometido por uma doença como essa e ir a óbito, né? Tudo que o dinheiro pode comprar é uma blindagem ilusória. Nós pensamos ter tudo, né? No deserto, o poder não importa. No deserto não importa quem é o líder, né? Não importa quem tem mais força. Você está no deserto. O deserto não te serve
um carro forte, cheio de dinheiro. Imagina, você está no meio do deserto do Saara e tem um carro forte cheio de dinheiro ali. Vai te servir para quê? Não vai te servir para absolutamente nada, né? Imagina você com um smartphone de última geração, último modelo, mais caro, mais sofisticado, no meio do deserto não tem sinal, não tem internet, não tem banda larga, não vai te servir para absolutamente nada. Eu tenho certeza que você, no meio do deserto, você trocaria um carro blindado com US$ 1 bilhão dentro por um copo d'água. São as coisas simples, são as pequenas coisas que nós deixamos de lado, que nós abandonamos, aquelas coisas que nos fazem lembrar da nossa dependência completa do Senhor, né? Tudo que o dinheiro pode comprar, uma blindagem ilusória. Talvez nesse momento olhar somente para Deus pareça algo inapropriado, né? Você está se sentindo abandonado, é exatamente aquele sentimento que a mulher de Jó olhou para ele e teve. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Abandona, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Muitas vezes nós estamos numa situação complicada, de solidão, dificuldades, o nosso contexto atual, né? Eu fui demitido, ou estou há muito tempo sem trabalhar com a minha empresa e os recursos estão acabando. Ora, eu orei, eu jejuei, eu dei o meu dízimo, né? E cadê a resposta desse Deus? Nós não estamos trabalhando com Deus de barganha. Quem disse para nós, quem nos disse que Deus tem a obrigação de fazer algo para nós? O maior tesouro, né, o que Deus poderia ter feito de maior para nós, já está 3 slides atrás. A presença de Jesus Cristo no mundo para nos remir dos nossos pecados, isso é o que Deus poderia ter e nos dar de mais importante. Se hoje todos nós morrermos e nós tivermos isso, nós estamos bem. Nós estamos bem. Eu sei que nós precisamos de todas essas coisas. E a palavra de Deus diz, eu sei que todas essas coisas são necessárias. O Senhor sabe que todas essas coisas são necessárias. Nada passa apercebido aos olhos do Senhor. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, e a palavra nos diz que nós não somos capazes de acrescentar, né, um só dia à nossa existência. Somente Deus. Somente Deus. Uma blindagem ilusória nós acharmos que nós comandamos tudo. Uma blindagem ilusória nós acharmos que nós estamos à frente no controle, fazendo tudo. Tudo é Deus que faz. Tudo vem de Deus. Com Jesus no deserto, nós devemos lembrar que não foi Satanás que conduziu a Jesus ao deserto, mas o próprio Deus, pela pessoa do Espírito Santo. Quando nós olhamos aqui esse texto, né, o texto ele inicia aqui dizendo, né, que Jesus foi então conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Não foi Satanás que levou Jesus para o deserto. Foi Deus. Deus permitiu que ele passasse por aquele tempo. Deus permitiu que ele, mesmo sendo Deus, mas também sendo homem, pudesse sofrer todas as mazelas que poderiam ser sofridas por um ser humano, para que ele pudesse entender quem era o ser humano. E ainda que, sendo Deus, sendo onisciente, o soubesse. Mas ele precisava fazer isso e precisava testemunhar disso para nós mesmos, que somos fracos, que somos pecadores, falhos, para saber que um homem é capaz de passar por tudo isso sem pecar. Que ele, Jesus, está pronto e disponível para nos ajudar nisso, amém? No deserto, Jesus nos lembra do Salmo 23, 1. Se a gente for lembrar desse Salmo, ele diz ali logo no seu primeiro versículo que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. De nada terei falta. Eu posso perder tudo, amigos, família, dinheiro, saúde, mas se nós tivermos o Senhor, nada nos falta. Esse é um salmo de agradecimento, e ali o salmista diz que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte,
ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, nós estamos caminhando por um vale, por um deserto, por algo difícil, por algo terrível, ainda assim o Senhor nos acompanha. Ainda que nós estejamos em direção ao vale da sombra da morte, se nós crermos que Ele é Deus, que Ele é Jesus, crermos no seu poder e na autoridade que há no nome de Jesus, Ele caminha conosco. A palavra não está dizendo que Ele vai caminhar por nós ou que Ele vai nos retirar desse caminho. Ela diz que Ele caminhará conosco. Amém? No deserto, Jesus nos ensina a vigiar. Né? Lembrar ali do texto de Mateus 26:41, que está no Getsêmani. Quando Jesus está no Getsêmani, aqueles discípulos dormem. Né? E ele chega e diz, vigiai. Né? Não conseguem ficar comigo nem uma hora? Vigiem para que não caiam em tentação. Então hoje, pessoal, é o horário, é o dia de nós vigiarmos, para que nós não caiamos em tentação, para que nós não venhamos a pecar contra Deus. No deserto, Deus nos ensina a buscar sua palavra com intimidade, não somente uma leitura básica, não somente uma leitura de proforme, mas ele nos ensina que nós devemos buscá-lo com intimidade. Buscar entender essa palavra, entender quem é esse Deus com intimidade. Jesus responde ao diabo manejando bem a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser obreiros preparados, que manejamos bem a sua palavra. Não é verdade? E aí Jesus está ali nos ensinando isso. Nós temos que estar preparados para as investidas de Satanás. E quando ele vier, e ele vem, nós temos que estar preparados, munidos, né, com a palavra, para que da mesma forma que Jesus rebateu assim, ele também nós possamos rebater, lembrando que Satanás confrontou Jesus com a própria palavra, né, retirando fragmentos, tirando de um contexto, tentando enganá-lo, como é aquilo que ele veio para fazer: roubar, matar, destruir, enganar, né, tornar as coisas difíceis. E o Senhor, ele nos alerta, ele é o príncipe desse mundo, Satanás é o príncipe desse mundo, mas ele diz, né, tenha um bom ânimo porque eu venci o mundo, amém? Jesus já venceu o mundo, ele já venceu por nós. E se nós estamos aqui em alguma dificuldade, ele já venceu também por nós, essas dificuldades, amém? No deserto, Jesus nos diz, sim, você tem. Eu que corria tanto, eu que acordava muito cedo e dormia muito tarde, fazendo minhas atividades, escola, né, terceirizando totalmente a minha família, terceirizando totalmente. O Senhor vem, nos confronta, nos constrange e diz: você está no deserto, e no deserto você tem tempo. Ora, tempo, para onde eu vou no deserto? Eu estou no meio do deserto, eu vou para onde? Nós vimos aquela imagem, daquele vídeo, ali uma imagem do alto, né, panorâmica, mostrando Jesus bem no meio do deserto, no meio do nada. Vai para onde? Como dizia um amigo meu do Rio Grande do Norte, tu vai para onde, bacana, agora? Não tem para onde ir. Né? No deserto você tem tempo. No deserto você tem tempo para se relacionar, no deserto você tem tempo para meditar, você tem tempo para olhar ao seu redor e para pensar nas coisas, para amar a sua família, para amar os seus filhos, a sua esposa, estar com eles. No deserto, Jesus nos diz: você tem dinheiro, tem posses, mas somente eu posso livrá-lo. Eu já falei sobre isso. Você tem um carro blindado com US$ 1 bilhão dentro no meio do deserto, não vai te servir absolutamente para nada. Você tem tudo que o dinheiro pode comprar e você não tem nada ao mesmo tempo, porque nessa situação, nessa circunstância, isso não serve para nada. Então só Deus pode nos livrar. Toda segurança, toda blindagem verdadeira vem do Senhor. Nós somos blindados pelo Espírito Santo de Deus e não pelas nossas próprias forças. Na solidão do Calvário, Jesus ele não encontrou consolo. Né? Um pouco mais à frente do seu desafio, na sua caminhada, ele foi ao Calvário.
E ali ele não encontrou consolo. Ali houve um tempo de trevas, né, quando Judas foi levar, né, aqueles soldados até para buscar Jesus ali na descida do Getsemane. Jesus mesmo abordou isso. Ele disse, está lá em Lucas 22:53, ele disse: eu estive o tempo todo entre vocês, né, ensinando, né, e nunca levantaram as mãos para mim, né? Vocês vêm agora com espadas e varas, né? Acaso eu estou liderando uma rebelião, né? Mas este é o momento em que as trevas reinam. Houve um tempo em que Jesus se sentiu abandonado. Houve um tempo. E dentro do salmo profético ali de Davi, isso é relatado, né? Quando ele diz: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? E ele não teve consolo. Não houve ninguém que fosse lá e o consolasse ou ajudasse. No entanto, é impressionante. Nós queremos consolo, não é verdade? Ele não teve nenhum. Mas ainda assim, apesar de nós, apesar das nossas mazelas, das nossas limitações, ainda assim ele nos consola. Estavam com eles blasfemadores, né? Ali em Mateus 27:40, né? 43, o próprio diabo falando através da boca dessas pessoas, quando eles diziam: salvou a muitos, mas não consegue salvar a si mesmo. Desça da cruz e creremos. Né? Então, o próprio diabo, mais uma vez, confrontando Jesus, a gente lembra do deserto, né, dele ali, onde ele foi tentado, né? E lembra aqui agora de mais uma vez o diabo usando pessoas para falar, né? E isso é muito complicado, nós temos que ter muito cuidado, porque se nós não nos policiarmos, nós vamos acabar sendo boca do diabo para falar coisas contra Jesus. E aqueles homens falavam: desça para que creiamos. Era o próprio diabo falando: tu é filho de Deus, rapaz, o que tu faz aí em cima? Pode descer daí, desce para que esse povo todo possa crer em ti. Né? O próprio Pedro, em algum momento, foi usado e Jesus disse: afasta de Satanás. Um dos criminosos crucificados ali, Lucas 23, 29, 39, aqueles homens ali, um deles disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, também a nós. Ora, ali não era o objetivo. O Cristo estava salvando a todos, não somente eles dois, que era o desejo daquele homem, e aquele segundo criminoso entendeu quando ele disse: o que tu estás a falar? Nós somos criminosos, temos coisas difíceis, ruins, merecemos estar aqui, mas este homem nada fez. E aquele homem acrescentou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí algo fantástico aconteceu, porque Jesus Cristo responde àquele homem e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Isso é um parêntese muito importante, porque nos faz pensar que mesmo no último momento, mesmo no último momento, mesmo muito perto da morte, mesmo estando a morrer, e aqueles homens estavam crucificados, ainda é possível uma reconciliação com o Senhor. Amém? Eu não sei em que situação que você está hoje aqui, se você está afastado, se você se afastou em decorrência de tudo isso que está acontecendo. Eu creio que essa mensagem ela está chegando a todas as pessoas, chegando a todas as pessoas, e que ela vai encontrar um coração das mais diferentes formas. Mas pela multiforme graça do Senhor, Ele alcança a cada um pela mesma palavra. Amém? Não sei como você está hoje, mas deixa eu te falar uma coisa. Mesmo no último momento, o Senhor é capaz de mudar a nossa realidade, como Ele mudou daquele homem na cruz. Amém? Devemos lembrar, como Jesus no deserto, devemos lembrar que não foi Satanás que retirou Jesus do deserto, da mesma forma que não foi ele quem o levou para lá. Então, vejam, Satanás nunca esteve no comando. Jesus passou por uma tribulação muito grande ali, por um grande período de tormenta, de deserto, de tempestade, mas Satanás nunca esteve no comando. Quem o levou para lá foi o Espírito Santo de Deus, e quem o tirou de lá foi Deus.
Ele foi tentado, ele passou por cima de tudo, mas Satanás nunca esteve no comando. Lá em Mateus 4,11 diz, né, que os anjos vieram e o serviram. Então, no último versículo diz o seguinte, que Satanás o deixou, vieram os anjos e o seguiram e o serviram. Amém? Satanás nunca esteve no comando. Um detalhe, amados, que eu gostaria de conversar com vocês sobre esse texto. É algo fantástico. E está em Marcos, é o mesmo texto, né? Enquanto, vamos aqui ao livro de Marcos, só um instante, Marcos 1, enquanto Mateus 4, de 1 a 11, que estamos tomando como texto base para o nosso estudo, e Lucas 4, de 1 a 13, tratam detalhadamente sobre esse tempo de passagem do Senhor pelo deserto. Marcos, em apenas 2 versículos, ele resume tudo isso, mas é algo fantástico que eu queria compartilhar com vocês. Nós já estamos encerrando. Né? Mateus e Lucas, eles falam aí sobre pelo menos 3 tentações. Né? Mas é importante que nós saibamos que Jesus ele foi tentado durante 40 dias. Vamos ver o que diz a palavra. Marcos 12, capítulo 1, versículo 12. Logo em seguida, o Espírito o dirigiu para o deserto, logo em seguida, ao batismo por João Batista. Ali esteve ele por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Viveu entre as feras selvagens e os anjos o serviram. Vou até marcar isso aqui, não está nem marcado. Ali ele esteve tentado por 40 dias. Vejam como é uma frase clara. A Bíblia não está dizendo aqui que ele foi tentado 3 vezes. A Bíblia diz que ele esteve ali, né? E ele foi sendo tentado por Satanás durante 40 dias. Todos os tipos de tentação, tudo o que você pensar, todas as abordagens maléficas, né? O livro de Hebreus ali no capítulo 4, 14 a 16, principalmente no versículo 15, o capítulo 4 vai dizer que ele foi tentado de todas as formas. Satanás tentou de tudo contra Jesus. E não pensem que ele vai vir de forma diferente sobre as nossas vidas, porque ele virá e ele vem. E nós temos que estar preparados para que o Senhor possa nos ajudar. Nós temos que estar em intimidade com o Senhor. Satanás tentava a Jesus, mas ele estava em intimidade com o Senhor. Ele estava no deserto, mas ele tinha o Senhor no seu íntimo. Amém? Ele estava em meio às feras. Ele estava em meio a um ambiente inóspito. Mas vieram os anjos e o serviram. E apesar das dificuldades, meus amados, apesar de tudo que nós estamos vivendo, apesar de do mundo parecer estar de cabeça para baixo e descontrolado, deixa eu falar uma coisa para vocês, nada saiu do controle de Deus. Nada saiu do controle de Deus. Lembramos sempre desse texto. E Jesus foi então impelido pelo Espírito Santo para o deserto. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Não por Satanás. E os anjos o serviram. Satanás se afastou, os anjos o serviram, Jesus saiu dali e deu início ao seu ministério. E ele pregava a palavra e ele expulsava demônios. Jesus passou por um período de grande dificuldade ali, mas não foi Satanás que o colocou naquela situação. Assim também como não foi ele que o tirou, não estava em seu poderio, como não está hoje. Tudo está sob controle de Deus. Amém? Uma coisa interessante ainda sobre esse texto é que Adão foi provado em um jardim farto, né, cheio de abundância, né, tendo de tudo, e ainda assim ele falhou. Vamos ver isso em Gênesis 3, 6. Pessoal, vocês já perceberam que quando as coisas acontecem, muitas vezes nós estamos numa situação de abundância, estamos numa situação de abastança. É possível que muitos de nós estivéssemos numa situação, eu falo sempre financeira, econômica, porque é o que bate a porta, né? É o que vai nos ajudar a encher as nossas prateleiras, até a comida, até aquela segurança que a gente acha que depende de nós, mas depende de Deus. Então, às vezes, nós estamos até numa situação muito boa,
né? Mas economicamente, de saúde, né? No ápice da saúde. E vem a provação e nós caímos. Vem a provação e nós declinamos. Foi assim com Adão. Ele estava no jardim do Éden, ele estava no lugar de perfeição, um lugar em que ele tinha tudo. Somente uma coisa não lhe era permitida: aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi exatamente ali que Satanás agiu. E ardilosamente o convenceu, juntamente com a sua esposa, a tocar naquele fruto e a comê-lo. Ora, ele tinha de tudo. Ele tinha de tudo. Ele tinha de tudo. Não faltava nada. Pelo contrário, Jesus estava no deserto, lhe faltava tudo. Suporte para suas necessidades físicas, vários dias sem dormir, sem comer, sem beber. E a palavra diz que ele teve fome, uma característica de um ser humano. Ele teve fome, veio o diabo e o tentou. Né? Impressionante porque esse texto ele fala de 3 tentações, provavelmente as últimas, né, investidas, relatadas ali por Mateus e Lucas, sobre Jesus na tentativa de fazê-lo pecar, investidas grandes, né? Quantos de nós não cairiam logo na primeira, né? Eu já tiraria um pedaço de pão ali e já comeria, né? Pão, eu te dou o poder, transforma essas pedras em pão. E o cara já comia ali de vez, nem pensava. Mas Jesus não fez isso, embora provavelmente ele estivesse com muita fome. Como ele também não tentou o Senhor se jogando do alto, né? Ele fala aqui do alto o texto lá fala do alto do templo da cidade santa, né? Já o nosso filmezinho que já colocou uma colina muito alta. E nem caiu sobre a tentação de ter o poder de tudo. Imagina você numa situação financeira grave, devendo e com tantas dificuldades, vendo seus filhos passando fome, vendo o aluguel ali há meses sem conseguir ser pago, luz a ponto de ser cortada, água a ponto de ser cortada, os cobradores estão à porta e vem um homem misterioso e te diz assim: olha, eu tenho tudo que você precisa, tudo que você precisa, eu posso te dar, resolver todos esses problemas para você, te dar todo o poder em tuas mãos. Só preciso que você faça uma pequena coisa. Você negue ao seu Deus. O que você faria? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande questão. E foi isso que Satanás fez com Jesus. E ele nos aborda, pessoal, ele nos aborda de maneiras mais artilosas possíveis que nós nem percebemos. Nem percebemos. E nós caímos. Assim como Adão. Mas Jesus também, reportado nas Escrituras como o último Adão, ele passou pela prova, ele venceu a Satanás, ele não caiu e ele passou por tudo aquilo ileso. E depois vieram os anjos e o serviram. Ele passou por uma grande necessidade, mas depois ele veio e foi servido pelos próprios anjos de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós estamos em uma tempestade, sim. Mas Jesus está conosco, Ele está no nosso barco, Ele está no controle de todas as coisas, é Ele que acalma o mar, é Ele que acalma o vento, é Ele quem cuida de tudo. Satanás nunca esteve no controle das nossas vidas, amém? Vivemos o tempo do Senhor, esse é o tempo do Senhor. Aproveitemos esse tempo para orar, aproveitemos esse tempo para estar com a família, né? E para podermos pensar, né, que nós podemos ser sim melhores, que nós temos tempo. Como eu coloquei ali naquele slide, eu disse, o Senhor nos diz, nós temos tempo. No deserto, nós temos tempo. Vivemos um tempo de uma condição espiritual talvez fragilizada. É um tempo em que nós temos dúvidas, ou podemos ter dúvidas sobre quem é a pessoa de Jesus Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Ele é
Deus. Ele é Deus e Ele não nos abandona. Sim, nós podemos ter um corpo fragilizado. A palavra nos diz aqui que devemos ser como Jesus. Em Mateus 26:41, novamente eu trago à tona esse texto, ele diz: vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Nós devemos ser assim, às vezes nós estamos abalados fisicamente, estamos doentes, estamos nos sentindo fracos, fisicamente debilitados, mas o nosso espírito, ele deve estar fortalecido no Senhor. Amém? Que Deus nos guarde, que Deus ele possa solidificar essa palavra em nossos corações. Eu creio no Senhor que esta ferramenta é uma ferramenta útil, eficaz, né? Essa ferramenta de internet para que nós possamos alcançar as vidas. Eu creio que você que está na sua casa hoje me ouve e que o Espírito Santo de Deus possa alicerçar no seu coração, essa palavra, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo na tua presença, Pai, obrigado, Pai, porque eu sei, Deus, que tu usaste o teu servo, Pai, eu sei, Deus, que a tua palavra não volta vazia, Pai, que nesse momento pessoas estão sendo impactadas, Pai, pelo teu amor, Pai, pessoas estão sendo consoladas, Pai, pessoas estão enxugando, Deus, tu estás a enxugar as lágrimas dos olhos, Deus, tu estás a retornar, Deus, aos corações a esperança, Pai, que talvez tenha sido, Deus, abandonado, Pai, mas tu nos mostras, Pai, pelo teu próprio Filho Jesus, que padeceu na cruz por nós ali, nós lembramos desse tempo, lembramos do sacrifício vicário de Cristo na cruz, Pai, que ele não morreu em vão, Pai, ele está vivo em nós, Senhor, e ele nos ajuda a passar pelo vale, Senhor. Assim nós te agradecemos por esse tempo na tua presença, em nome de Jesus. Amados, Deus abençoe a todos, que o Senhor nos dê a todos um domingo abençoado, em nome de Jesus.